Entenda o Salmo 23. Explicação bíblica profunda, paz, proteção e esperança. Antes de cada passo dado, antes de cada batalha enfrentada e antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada pelo coração humano, existe um cuidado silencioso que sustenta a vida. O Salmo 23 nasce desse lugar sagrado onde a fragilidade humana encontra a fidelidade divina. Ele não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser sentido, vivido e lembrado nos momentos em que a alma se encontra cansada, confusa ou ferida pelo peso do caminho. Este salmo atravessa gerações porque toca aquilo que todos carregam em comum: o desejo de proteção, direção, descanso e sentido. Em suas palavras, não há promessas vazias, mas uma confiança madura, construída em meio a vales, lutas e esperas. Cada verso revela um Deus que não abandona, que não se distancia, que não observa de longe, mas caminha junto, conduz, sustenta e restaura com paciência e amor. Ao mergulhar no Salmo 23, somos convidados a silenciar o medo, aquietar o coração e reconhecer que mesmo quando tudo parece incerto, existe um pastor atento, presente e fiel. Um Deus que transforma desertos em pastos, sombras em caminhos e fragilidade em esperança. Essa narrativa não fala apenas de quem Deus é, mas de quem nos tornamos quando escolhemos confiar no Senhor plenamente. O Salmo 23 é uma das declarações de fé mais profundas de toda a Bíblia Sagrada. Ele não é apenas um texto poético, mas um retrato espiritual da relação entre Deus e aquele que confia plenamente nele. Escrita por Davi, um homem que conhecia a vida no campo, os perigos do deserto, a solidão das noites e também as batalhas da alma, essa composição usa a figura do pastor para revelar quem Deus é e como ele age na vida humana. A narrativa do Salmo 23 começa com uma afirmação que define todo o restante do texto: o Senhor é o meu pastor. Ao usar essa expressão, Davi não fala de um Deus distante, inacessível ou impessoal. Ele se refere a um Senhor presente, atento, que conhece cada detalhe da vida da ovelha. No contexto bíblico, o pastor não era apenas alguém que conduzia o rebanho. Ele protegia, alimentava, curava feridas, resgatava o animal perdido e permanecia vigilante dia e noite. Ao declarar que o Senhor é seu pastor, Davi assume sua própria condição de dependência, reconhecendo que sem essa direção divina estaria vulnerável, confuso e exposto aos perigos do caminho. A frase seguinte, "nada me faltará", não se refere a uma promessa de riqueza ou ausência de dificuldades. Ela expressa a certeza de que, sob o cuidado de Deus, tudo aquilo que é essencial para a vida, para a alma e para o propósito será providenciado no tempo certo. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, a confiança permanece, pois o suprimento de Deus não se limita ao visível. Ele sustenta o interior, fortalece o espírito e renova a esperança. Ao afirmar que Deus faz o servo deitar em verdes pastos, o Salmo revela um aspecto importante do cuidado divino: o descanso. Ovelhas só se deitam quando se sentem seguras. Os verdes pastos simbolizam alimento abundante, mas também tranquilidade. Deus não conduz sua criação apenas ao trabalho constante, mas oferece pausas restauradoras, momentos de alívio e renovação. Em seguida, as águas tranquilas representam equilíbrio emocional, serenidade interior e paz que não depende das circunstâncias externas. É Deus quem conduz a alma cansada para um lugar onde o coração pode se aquietar. Quando o texto declara que o Senhor refrigera a alma, ele aponta para uma restauração profunda, que vai além do corpo físico. A alma ferida por perdas, culpas, medos e frustrações encontra alívio na presença divina. Deus não apenas consola, mas reconstrói o interior, devolvendo sentido e direção. As veredas da justiça indicam caminhos corretos, alinhados com a vontade divina. Muitas vezes, essas rotas não são as mais fáceis, porém são as mais seguras. Davi reconhece que Deus conduz assim por amor do seu nome, ou seja, por fidelidade ao seu caráter, à sua santidade e à sua verdade. O Salmo então muda o cenário e introduz uma realidade inevitável da vida: o vale da sombra da morte. Esse vale representa períodos de dor, incerteza, perdas profundas e momentos em que o medo tenta dominar o coração. No entanto, a confiança permanece firme. A razão para não temer não está na ausência do perigo, mas na certeza da presença divina.
Deus não observa o sofrimento à distância. Ele caminha junto. A proximidade do Senhor transforma o lugar escuro em um caminho suportável, mesmo quando a saída ainda não é visível. A vara e o cajado do pastor simbolizam dois aspectos fundamentais do cuidado divino. A vara era usada para afastar predadores, protegendo o rebanho. O cajado servia para direcionar, corrigir e resgatar a ovelha quando se desviava ou caía em perigo. Ambos trazem consolo, pois demonstram que Deus não abandona, não ignora e não permite que o ser humano caminhe sozinho, mesmo quando precisa ser corrigido. A narrativa avança e apresenta uma imagem de honra e provisão. Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso revela que a bênção divina não depende da aprovação das circunstâncias ou das pessoas ao redor. Mesmo em meio à oposição, Deus sustenta, fortalece e honra aquele que confia nele. A mesa simboliza comunhão, cuidado e dignidade restaurada. Os inimigos vêm, mas não podem impedir aquilo que Deus decidiu realizar. A unção com óleo era um gesto de alegria, cura e consagração. Ao afirmar que Deus unge a cabeça com óleo, o salmo comunica restauração, refrigério e favor. O cálice transbordando aponta para uma vida marcada pela graça abundante. Não se trata apenas do suficiente, mas de um cuidado que ultrapassa o básico e alcança a plenitude espiritual. Nos versos finais, Davi expressa uma convicção poderosa. A bondade e a misericórdia não aparecem de forma ocasional, mas acompanham o justo continuamente. Mesmo nos dias difíceis, a misericórdia está presente. Mesmo quando há falhas humanas, a bondade de Deus permanece ativa. Essa fidelidade não é temporária, mas constante, acompanhando cada etapa da vida. Por fim, o Salmo conclui com uma promessa de comunhão eterna: habitar na casa do Senhor por longos dias. Essa declaração não se limita a um espaço físico, mas representa uma vida marcada pela presença de Deus, pela intimidade, pela confiança e pela esperança que ultrapassa o tempo presente. É a certeza de que aquele que caminha sob o cuidado do pastor não está apenas protegido agora, mas também seguro para o futuro. O Salmo 23 ensina que Deus é guia nos caminhos incertos, abrigo nos momentos de fraqueza, força nos dias difíceis e companhia constante em toda a jornada. Ele revela que confiar no Senhor não elimina os desafios, mas transforma a maneira de enfrentá-los, trazendo paz, direção e segurança mesmo em meio às maiores tempestades. Resumo e conceitos. O Salmo 23 é uma síntese poderosa da caminhada humana sob o cuidado de Deus. Ele revela que a vida de fé não é construída sobre a ausência de problemas, mas sobre a presença constante do Senhor em cada etapa do caminho. Ao declarar que Deus é pastor, o Salmo estabelece uma relação de confiança profunda, onde o ser humano reconhece sua limitação e encontra segurança em um Deus que guia, protege e sustenta com fidelidade. Ao longo do texto, percebemos que Deus não apenas conduz, mas também oferece descanso à alma cansada. Os verdes pastos e as águas tranquilas simbolizam um cuidado divino que restaura o interior, trazendo equilíbrio emocional, paz espiritual e forças renovadas para continuar. Essa condução não acontece de forma aleatória, mas por caminhos corretos, alinhados com a justiça, mesmo quando esses trajetos exigem renúncia e perseverança. O Salmo 23 também ensina que os vales fazem parte da jornada. Momentos de dor, medo e incerteza surgem, mas não definem o fim da história. A segurança do servo não está nas circunstâncias favoráveis, e sim na certeza de que Deus permanece presente, mesmo quando tudo parece escuro. A vara e o cajado revelam um cuidado ativo, que protege contra perigos invisíveis e corrige com amor, mantendo o coração no caminho certo. Outro ensinamento profundo é que a provisão divina não depende do ambiente ao redor. Deus prepara a mesa mesmo diante da adversidade, mostrando que sua fidelidade não é limitada pela oposição. A unção com óleo e o cálice transbordante refletem uma vida tocada pela graça, marcada por restauração, alegria interior e abundância espiritual que ultrapassa o necessário. Nos versos finais, o Salmo aponta para uma certeza que sustenta a alma ao longo do tempo. A bondade e a misericórdia de Deus acompanham cada dia da vida. Não se trata de uma promessa temporária, mas de uma fidelidade contínua, que se estende até a comunhão eterna na presença do Senhor. O Salmo 23, portanto,
Não é apenas um texto para momentos difíceis, mas um fundamento para viver com confiança, esperança e paz, sabendo que o cuidado de Deus jamais falha. Se este salmo te entregou conhecimento e fortaleceu a sua fé, e te trouxe a presença de Deus em sua caminhada, inscreva-se agora no canal Você Tem Valor 1 e permita que a palavra de Deus fortaleça sua fé todos os dias. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem consolo, esperança e direção. Compartilhe com alguém que esteja atravessando um vale e precise lembrar que Deus nunca abandona. Ative o sininho para receber salmos explicados, orações profundas e mensagens que restauram a alma. Aqui você aprende que sua vida tem valor, sua fé tem propósito e Deus continua sendo seu pastor, hoje e sempre. Muito obrigado por sua presença.